Os agentes de operação de trânsito estão sendo agredidos todos os dias na área urbana de Bauru. Essa ação, que envolve uma questão de cidadania e de educação, está sendo combatida junto à CEPLAN, a Secretaria Municipal do Planejamento, que envolve a questão da ação dos informais e da ocupação dos espaços destinados a concessionários, principalmente na área central da cidade, da Polícia Militar, que envolve uma questão de proteção ao servidor público, ao funcionário que está fazendo a aplicação da lei, e também da educação de você que frequenta a rua em casa e eventualmente acha que ela é um espaço particular. Para falar sobre esse assunto, está conosco no estúdio da TV Câmara o gerente de trânsito da Endurbe, o Gustavo Cardoso, que é quem recebe, junto aos agentes do GOT e sua chefia, a principal reclamação em relação a esses assuntos. Gustavo, o Poder Legislativo, através da representação popular, a imprensa, através dos veículos de comunicação, cobram, acho que corretamente, dos agentes de trânsito que eles executem a aplicação da lei. Mas, nesse caso, acaba sendo imponderável. Falta de tolerância já das pessoas que estão no dia. Conta para quem não sabe, para quem não convive com a rua no dia a dia. Acho que a maioria que tem carro, felizmente, leva a questão da cidadania a sério. O que está acontecendo com os agentes nessas atuações? Obrigado pelo convite. Nelson, hoje nós estamos tendo um problema sério em relação às agressões, tanto verbal quanto física, quanto aos agentes de trânsito em suas fiscalizações. Hoje a Endurbe está tentando atuar na área central devido a alguns comércios que nós temos aqui, onde as pessoas utilizam o estacionamento rotativo sem colocar o talonário. Então, os agentes, na sua função de orientador e fiscalizador, ele acaba abordando tal motorista ou um estabelecimento e acaba sendo agredido verbalmente, não tendo conhecimento ou tendo conhecimento por parte do motorista de colocar um cartãozinho e partindo para agressão. E isso nós estamos tendo alguns problemas críticos e até na semana passada ganhamos uma ação onde uma pessoa agrediu verbalmente um agente de trânsito e foi condenada a pagar uma cesta básica a uma instituição. Isso é a primeira coisa para aqueles que estão em casa e eventualmente conhecem alguém que está agindo dessa forma, uma forma completamente equivocada no dia a dia. A Endurbe está, através da sua gerência, pegando os casos graves e fazendo acionamento do ponto de vista judicial também. Isso, hoje nós já pontuamos, fizemos um levantamento e pontuamos os locais críticos e estamos intervindo nesses pontos, tanto na parte de fiscalização, tanto na parte jurídica, pois assim, nós vamos lembrar que nós não vamos ser intimidados por agressão, tanto verbal ou física, por parte de qualquer comerciante aos agentes de trânsito. Nós vamos continuar fiscalizando, intensificando a fiscalização e a função que é dar rotatividade naquelas vagas, para que todas as pessoas que utilizam o comércio, que queiram ir no centro da cidade, estejam aquela vaga disponível para utilizar e fazer o serviço no centro. Eu estava vendo os comentários, inclusive de cartas junto à imprensa local sobre a questão da ação dos agentes e eu me permito aqui a fazer uma questão da inversão da lógica de comportamento humano. As pessoas estão reclamando que alguns azuizinhos eventualmente se exacerbam na hora de pontuar. Em dúvida a gente já conversou sobre isso aqui, tenta lidar com eles no dia a dia, mas o fato é que a inversão está acontecendo. O comportamento do usuário do trânsito é que tem que ser educado. Em última instância, exacerbado ou não, o agente de trânsito está tentando cumprir a lei no dia a dia. Exatamente. Os agentes de trânsito, primeiramente, vêm com a orientação e hoje a gente vê muita falta de respeito, um desrespeito com a sinalização de trânsito e com os agentes fiscalizadores. Então, isso gera um problema crítico não só para as pessoas que querem utilizar o estacionamento rotativo e bem para a autarquia também, onde há essa questão da agressão e nós temos que entrar em contato, entrar com uma ação contra o motorista para poder inibir os demais a fazerem qualquer tipo que seja verbal, física, para com eles. Em alguns pontos, a gente não precisa situar especificamente os casos aqui, até porque eles já estão registrados, mas na área mais central aqui do comércio ocorreu problema com violência física também, com reação física a alguns agentes?
Exatamente. Nós temos hoje diariamente agressões verbais, desacato, só que física, eu acho que já gera um problema mais crítico, tanto a insegurança pelo funcionário para poder fiscalizar novamente, quanto para o poder público. Então, a Indurb vem fazendo, primeiramente, uma campanha de educação por parte dessas pessoas que utilizam o estacionamento rotativo e, contrapartida, ela vem entrando maçantemente em relação ao quê? A entrar contra essas pessoas que tiveram alguma conduta que está em desacordo com a lei. Do ponto de vista da proteção da ação no dia a dia, para lembrar que os agentes de trânsito, os mais mal educados, talvez queiram se valer disso, sabendo que eles não usam porte de arma, por exemplo, embora acho que pela legislação haja alguma abertura em relação a isso. Qual é o papel que vocês estão tentando desempenhar junto à Polícia Militar, que também foi contratada pela gente, para poder realizar a proteção ao servidor público? É um funcionário público contratado, concursado por regime de CLT para exercer sua função no dia a dia. Hoje nós temos um contato bem com a Polícia Militar e nós temos algumas ações em conjunto. Nós vamos intensificar a partir do mês que vem, em conjunto com a Polícia Militar, a CEPLAN, as fiscalizações de ambulantes, e nós temos o apoio dessa polícia para quê? Evitando uma agressão, nos bloqueios de mototáxi, nos veículos abandonados. Então, a Polícia Militar é uma contribuição muito grande para a Indurb, tanto no termos de segurança do agente, como para as ações no trânsito. É lamentável que o agente de trânsito tenha que se deslocar até um local onde está ocorrendo essa maior confluência de violência, acompanhado de um policial militar. No caso de vocês, a gente conversou aqui também com a Secretaria Municipal de Planejamento, a CEPLAN, e a CEPLAN, o Paulo Ferrari, admite a questão da problemática em relação aos informais, aos concessionários de pontos no centro. Alguns é só você passear pela 13 de maio, as Arias Leite, cruzar um pouco a 1º de agosto, em alguns dos pontos bastante conhecidos, os mesmos de sempre, estão colocando lona, corda, fazendo o que quer na calçada. Aliás, a calçada que não pode ser obstruída fora da regulamentação. Exato. Isso está sendo um problema duplo, porque tem a questão do trânsito, que é de vocês, e do espaço do concessionário. Essa questão da implantação desses informais acaba gerando um transtorno para a parte do trânsito, fazendo a Indurb intervir no sistema de estacionamento rotativo. Então, essas ações que eu falei agora, nós vamos fazer em conjunto para tentar inibir, ter acessibilidade e mobilidade para as pessoas que querem utilizar a calçada, tanto as pessoas que querem utilizar o estacionamento rotativo. Dentro da área central, aí para saber a questão da área de cobertura dos agentes de trânsito, vocês têm um outro problema que você já contava para a gente fora do ar, que está sendo atacado. Vocês têm 34 agentes, mas é uma escala de 12 horas por 36. E com licenças, férias e mais as questões regulamentares normais, vocês acabam tendo um contingente muito pequeno de efetivo na rua para poder fazer valer a cobertura dessa área. Assim, a demanda dos agentes de trânsito, Nelson, a prioridade dele é a intervenção na via. Então nós temos problemas hoje diariamente, CPFL desligar um semáforo, o DAI numa obra, numa adutora, a Nuno de Assis agora com uma obra grande. Então, primeiramente, os agentes são focados a esta situação. Posteriormente, nós colocaríamos o quê? No estacionamento rotativo. Como nós estamos com esse efetivo reduzido, nós estamos indo ao local após denúncia, após reclamações ou nesses pontos já conhecidos. A Indurb, no início do mês passado, iniciou o processo seletivo para contratações de novos agentes e creio que até dezembro ou janeiro nós iniciaremos o ano já com um contingente maior de agentes para poder amenizar um pouco esse problema tanto crítico por parte do rotativo quanto as demais demandas do sistema viário. Além desses problemas e da alta demanda das novas frentes e frentes de obras, como você comentou, tem os problemas críticos já conhecidos. As escolas, vou citar, o Colégio São José, ali perto da Rodrigues Alves, na Bandeirantes, descendo a Gustavo Maciel, a escola do Senai, aqui descendo as Arias Leite, apenas 2 exemplos mais típicos aqui da memória do dia a dia, onde param em fila dupla na rua e isso atrapalha muito. Em relação à fila dupla, hoje nós temos esse problema nesses pontos e dentre outros na Zona Sul também.
O que a Indub vem fazendo com essa redução de efetivo? Nós estamos entrando em contato, eu pessoalmente, com os diretores das escolas, a administração das escolas, e estamos fazendo campanhas educativas para os pais. Então nós estamos fazendo alguns folders explicando a fila dupla, o que atrapalha, tanto para ele quanto para a pessoa que está transitando na via, e pedindo para que os pais respeitem as sinalizações, para evitar que o agente de trânsito chegue e já faça a autuação, que é mais que justo, porque eu não tenho orientação, a sinalização, todo mundo quando tira uma carta, você sabe, uma habilitação, você sabe que você não pode parar em fila dupla. Sim. Então a Indub vem com essas escolas fazendo campanhas educativas para que evite ou amenize esse problema de paradas em fila dupla. A questão da regulamentação para motos, dos estacionamentos rotativos, que é uma ideia que a gente discutiu aqui no nosso outro encontro, aqui na TV Câmara, se vocês ainda estão pensando nisso na área central. Nós já estamos no final de um estudo aí sobre essa implantação. A dificuldade nossa era a ferramenta que nós iríamos utilizar para controlar essa vaga. Hoje já foi definida esse tipo de ferramenta, vai ser eletrônica, não vai ser através de papel, como é hoje no estacionamento rotativo para veículos, mas eu creio que até esse ano nós iniciaremos a lei e, se Deus quiser, a partir de janeiro nós iniciaremos janeiro, fevereiro, o estacionamento rotativo para motos. Lembrando que hoje nós temos, em uma ou duas concessionárias, são vendidas 30 motos diárias. Nós estamos com os estacionamentos saturados e várias reclamações de munícipes protocolados na Indub solicitando estacionamento rotativo para moto. Porque no estudo que nós fizemos, Nelson, nós detectamos que a maioria das motocicletas estacionadas no centro da cidade são de funcionários de lojas, de comerciantes. Então isso você tira o foco da pessoa que quer utilizar o estacionamento rotativo para um serviço, para uma compra, e além do mais a gente tem aquela questão do mototáxi clandestino que acaba parando assim, dando problema para as pessoas que são regular, que pagam seus alvarás e fazem todas as vistorias que a Indub contempla. Aliás, você tocou na questão da utilização do espaço do centro. Aqueles que estão todo dia ali, alguns ou uma parte considerável dos lojistas e também dos trabalhadores informais acabam se ocupando da vaga o dia inteiro. Esse é um dos gargalos específicos de ruas conhecidas aqui do centro. Isso. Nelson, acho que você vai lembrar a coisa de 15, 20 anos atrás, eu acho que a fiscalização não era tão intensa no estacionamento rotativo e os comerciantes não tinham a visão que você deixando o carro na frente da sua loja, a pessoa vai acabar indo a um shopping, a um outro lugar que oferece o estacionamento para ele. Hoje ela vai ao centro da cidade, com a fiscalização, ela acha vaga para ela poder parar e fazer suas compras, ou em um banco, ou uma lotérica. Agora, na questão das motos, nós temos um caso, se eu não me engano, até na Genormeira, a pessoa ela deixa a corrente já no poste. Então ela para a moto, a corrente está lá. Então ela chega com a moto, ela prende a moto dela naquela corrente. Ela vai embora, ela deixa a corrente no poste. Então aquela vaga é especificamente privada, é uma vaga dele. Então ela chega com a moto e deixa às 8 ou 10 horas a moto diária, evitando que qualquer outra pessoa queira utilizar o estacionamento. Só para lembrar a questão do reforço aqui, a gente conversou bem lá atrás sobre a questão do uso dos 15 minutos. E para aqueles que também têm educação, que envolve a questão cultural de educação, parece que os 15 minutos têm funcionado bem para a paradinha, que vai rapidamente tendo o cartãozinho menor para poder utilizar rapidamente para o banco, pegar um objeto pequeno numa loja. Né? Exatamente, Nelson, foi bem lembrado, a pessoa que compra o talão, ele tem direito. Tem muitas pessoas que confundem que ela pode parar e ficar 15 minutos na vaga. Essa vaga... Está comprando dois, o de hora normal, tradicional, 1 e 2 horas, e tem embaixo o destaquezinho dos 15 minutos. Exatamente. Então, a Indub quer deixar bem claro que essa utilização de 15 minutos é vinculada ao cartão. Ela pode usar só os 15 minutos, ou pode usar 1 hora e 15. Sim. Então, a dificuldade que nós tínhamos, eu acho que agora já está
melhorando um pouco é que a pessoa achava que ela teria o direito de 15 minutos sem colocar o cartão ou o bônus. Entendi. Ele não pode o 15 minutos destacado sozinho? É isso? Não, hoje o talão nosso já não vem mais com destaque. Okay. Então já as duas últimas remessas que foram encaminhadas de um ano para cá para a Indurb, ele é vinculado ao cartão e nós colocamos uma observação lá. Funciona como tempo de tolerância, caso ele ultrapasse a 1 hora dele. Exatamente, desde que esteja preenchido. Claro, senão ele não faz tem a validade hora, dos 15 minutos. Gustavo, obrigado aqui por você retornar. Eu acho que infelizmente essa é uma questão recorrente, não depende de uma ação nem de uma entrevista no dia a dia. A sociedade é produto dessas relações de conflito, mas sempre que tem uma questão pública que envolve a proteção da regra geral, em detrimento ao particular, a gente faz o papel de poder colaborar ou pelo menos difundir isso nesse sentido. Se o agente de trânsito está lá para exercer a sua função, é natural que cobre das pessoas, do cidadão, que elas cumpram a sua parte. Exatamente. A Indurb agradece, eu agradeço pessoalmente o convite e que as pessoas respeitem as sinalizações e as orientações dos agentes de trânsito e Polícia Militar. Obrigado, Gustavo. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo no programa Entrevista e em seguida, no segundo bloco, daqui 2 minutos, vamos falar com o gerente, o chefe das operações do GOT no trânsito para saber mais especificamente dessas dificuldades que os seus subordinados estão enfrentando na aplicação da lei na área central, sobretudo do município. Já voltamos. A Câmara Municipal de Bauru possui 11 comissões permanentes, entre elas a de Fiscalização e Controle, que é composta da seguinte forma: Presidente Roque Ferreira, do PT, membros Arildo Lima Júnior, do PSDB, Renato Purini, do PMDB, Roberval Sakai, do PP e Thelma Regina Gobi, do PMDB. Acompanhe o trabalho da Câmara e do Vereador pela TV Câmara Bauru, canal 60.3 UHF Digital e pelo canal 10 da NET. Também pelo site camarabauru.sp.gov.br, na página do Facebook e pelo canal da TV no YouTube. TV Câmara Bauru. Se interessa pra você, interessa pra gente. Acompanhe o trabalho da Câmara e do Vereador pela TV Câmara Bauru, canal 60.3 UHF Digital, pelo canal 10 da NET e também pelo site camarabauru.sp.gov.br. TV Câmara Bauru 15 anos. Verdade, cidadania e transparência. Voltamos no segundo bloco, agora para conversar com o chefe do Grupo de Operações de Trânsito GOT em Bauru, Carlos Henrique dos Santos. Aliás, o Carlos já tem uma experiência de algum tempo na área, ele também é fiscal, ele está chefiando os agentes no dia a dia para a gente falar desse momento mais complicado, onde alguns dos seus subordinados estão sofrendo, além das agressões verbais, daqueles que insistem, como a gente estava falando no primeiro bloco, em desrespeitar as relações cidadãs no dia a dia e partir para a agressão. Carlos, quanto tempo você está no GOT? Eu já estou há 7 anos e meio dentro do grupo. A área de atuação de abrangência de vocês aumentou muito do começo até agora, do ponto de vista de abrangência? Sim, no início do grupo a gente fiscalizava mais a parte central da cidade. Agora a gente já expandiu nossa fiscalização para toda a cidade, inclusive áreas como o shopping, agora o poupa-tempo, continuamos na área central e fiscalização em bairros, dependendo do tipo de problema que ocorre, como reclamações, ponto de ônibus ou interdições irregulares. Esse grupo tem mobilidade, por exemplo, eles contam com motos para poder se deslocar numa emergência? Como funciona? Sim, a gente tem um quadro de veículos, algumas motos e uma viatura, um caminhão para fazer esse tipo de fiscalização, trabalhando em pontos extremos da cidade, inclusive. A gerência de trânsito, o Gustavo explicava para nós no primeiro bloco, eu, por exemplo, que lido com isso há um bom tempo, não tinha prestado atenção nesse detalhe que para vocês é fundamental. Tem um foco inicial dos locais onde estão tendo obstruções da via por obras e intervenções públicas. A mais conhecida agora, nesse momento aqui da gravação,
são pontos da Nuno de Assis, Avenida Nuno de Assis, onde estão sendo bloqueados espaços para a instalação dos interceptores, por exemplo. Nestes casos, o GOT desloca agentes mais prioritariamente para esses locais? Sim, quando algum tipo de intervenção do trânsito com CPFL, DAI ou obras, a gente coloca os agentes no local para orientar o trânsito. Nem sempre é possível, porque a demanda tem sido grande nesses últimos tempos, principalmente pela redução do quadro e pelo aumento do número de obras que está sendo executado simultaneamente na cidade. Agora, a gente falou do primeiro bloco, tem 34 agentes, mas tem escala de 12 por 36 horas, você tem um quadro reduzido efetivo no dia a dia, o concurso está em andamento, mas enquanto isso você não consegue abranger toda a área central, por exemplo, com a cobertura durante todo o horário comercial. Não, é quase impossível permanecer com a fiscalização total no centro, devido inclusive às obras que têm sido executadas. Os serviços do DAI e desligamento de semáforo, eles demandam muitos agentes. Inclusive, um serviço da CPFL utilizou 8 agentes de trânsito no mesmo dia. Então, a área central fica um pouco descoberta. Isso não quer dizer que a gente não fiscalize, porém é um pouco menor do que já foi há algum tempo atrás. A gente vem insistindo, Carlos, que na área urbana central, nas ruas mais conhecidas aqui, para não citar somente esparsamente, mas como exemplo algumas delas, Gustavo Maciel, 13 de Maio, Rio Branco, nesses locais, aqui no redor da Câmara mesmo, há uma reincidência ou de trabalhadores informais ou de funcionários ou representantes ou donos de estabelecimentos de lojas. Nesses casos, como eles já são conhecidos, são fregueses contumazes de não usar o rotativo, o que dá para ser feito para poder fazer com que eles também cumpram a lei? A intensificação da fiscalização é um ponto importante. Como o Gustavo comentou, a gente tem um concurso aí em andamento, a contratação de alguns agentes de trânsito que vai suprir a necessidade de fiscalização nessas áreas. Como a gente estava conversando também, é interessante a fiscalização em módulos no centro, não utilizando apenas em determinadas partes da cidade, como a 13 de Maio, a Genormeira, que são as áreas que demandam mais fiscalização. Essa região aqui da Câmara, por exemplo, é um local onde a gente tem muita dificuldade para fazer fiscalização. É uma área ampla e muita gente insiste na falta de cartão, porém, como a gente viu, tem orientador que permanece na região, tem vários postos de venda, porém os motoristas não se adequam, não procuram o cartão. É muito mais conveniente dizer que o cartão não está lá. A gente comentou sobre a função pedagógica disso, né? Para aqueles que insistem, esses espertinhos que insistem em não ter a ação rotativa, que depende da ação do agente de trânsito, da tua equipe, para que aqueles que são a maioria, que cumprem a lei no dia a dia, não se sintam até desrespeitados do ponto de vista do que está se valendo da vantagem da lei do Gerson no dia a dia. Os agentes são orientados a agirem com mais paciência com os motoristas, com um pouco mais de orientação. Em alguns casos não é possível agir com orientação, até porque não é previsto no código, mas o problema é que eles não compreendem o papel do agente como fiscalizador. Mesmo com a orientação, alguns motoristas ainda se exaltam com a presença do agente no local. Vários casos em que a gente foi conversar com o motorista, houve algum tipo de retaliação, mesmo sem haver a multa, inclusive. Tá. Nesse caso, o Gustavo explicava para a gente no primeiro bloco que vocês estão levando, infelizmente, algumas dessas ações ao judiciário para proteção do funcionário que está trabalhando, que é razoável, e nas operações vocês pensam em usar, até para as pessoas que estejam nos assistindo e desrespeitem eventualmente, saber que a Polícia Militar está atuando junto nisso. Sim, a Polícia Militar tem dado bastante apoio para a gente nas fiscalizações. A gente tem um contato direto com o comando da parte de trânsito, e quando há algum tipo de fiscalização, mas que demanda, que pode ocorrer violência, nós entramos em contato com eles. O caso da fiscalização de mototáxi é um exemplo, onde é difícil a gente fazer a abordagem sem haver hostilização por parte dos motoqueiros. Porque boa parte também tem um problema de regulamentação que vem enfrentando. O Gustavo falava do dado aqui, são 30 motos comercializadas por dia na cidade, acaba sendo um volume gigantesco de veículos. É uma questão dos novos desafios das cidades neste momento, há algum tempo já, para que o grupo de agentes possa atuar.
Pois é, além do número de motos está aumentando, a qualidade dos motoristas eu acho que não está sendo trabalhada. Um problema muito sério é que muitos desconhecem a legislação quando saem das autoescolas, não sei qual é o foco do problema, mas nós várias vezes nos deparamos com motoristas que não entendem a sinalização que é colocada na via. Então, o número de veículos, além da capacidade das vias, não só de motos como de carros também, tem atrapalhado um pouco a fiscalização e a mobilidade urbana no centro da cidade, principalmente. Ficou no meio do raciocínio seu, a questão em função do contingente que você tem do quadro efetivo, real nas ruas, a divisão por módulos de endereços e não ficar mais o agente fixo, eventualmente, nesse momento que você não tem um número adequado para a cobertura da área, que é bastante grande, dividido em regiões, para não avisar o contumaz, seria uma alternativa. Sim, é uma alternativa espalhar os agentes em pontos diferentes durante a semana, evitar com que o motorista tenha ciência de onde está sendo fiscalizado. As áreas centrais estão já regulamentadas há algum tempo, o motorista já tem costume com os agentes de trânsito, porém, em alguns pontos da cidade que necessitam de fiscalização, seria interessante aplicar esse tipo de fiscalização diferenciada, com a gente trabalhando em um ponto da cidade agora, em outro ponto da cidade amanhã, e outro ponto no próximo dia. Assim, o motorista não sabe quando haverá fiscalização e não conseguirá manter um costume de praticar uma infração, por exemplo, o estacionamento o dia todo, contando com que não haja fiscalização naquele dia. Fazendo uma varredura alternada dos locais. Isso mesmo. Tá. Vocês estão tendo problema de violência, efetivamente, além da questão verbal, registradas nos últimos dias? Sim, nós tivemos aí nos últimos 90 dias, eu acho que 3 ou 4 casos de agressões em que houve violência mesmo. Um agente foi atingido com um soco, outro uma cabeçada. E no último que eu me lembro, foi ontem, né? Um agente levou um empurrão, não muito grave, mas que também é um sinal de falta de respeito do condutor com a fiscalização. Carlos, obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui. A gente fala muito no dia a dia, sobretudo os veículos de comunicação. A gente cobra, sim, dos agentes para que eles se portem corretamente no dia a dia, que apliquem a lei, sobretudo sobre aqueles que insistem em desrespeitar, mas é inadmissível que o funcionário público esteja fazendo o papel da ação coletiva seja desrespeitado no dia a dia a esse Estado. Sim, realmente é inadmissível. Os agentes são concursados, trabalham, recebem treinamento e eles vão à rua exercer o trabalho, a função deles, né? Eles não estão lá simplesmente procurando alguém para multar. O papel do agente é fiscalizar, porém a gente trabalha bastante com orientação e é complicado para mim e para o pessoal que está trabalhando na fiscalização ver esse quadro de violência que tem se estendido contra os agentes. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje a gente conversou sobre as questões dos agentes de trânsito do Grupo de Operações de Trânsito, o GOT, em Bauru, onde os funcionários da Endurb estão enfrentando problemas de violência na aplicação contra aqueles que insistem em utilizar as vagas como se fossem suas, usar o espaço público como se fosse particular. Mas isso vale para você que está em casa também, que coloca cone na rua, na frente do prédio, para você que acha que a vaga de estacionamento de mudança na frente do seu prédio é uma vaga sua e não do espaço público coletivo. Preste atenção nas suas relações de cidadania.